pouco sobre essa questão do Supremo Tribunal Federal, de destaque, vota no plenário, não vota. O Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima quinta-feira a retomada do julgamento sobre a revista íntima, que é a revista vexatória, viu, Luiz Augusto Durso? Para a entrada de visitantes em presídios. A Janaína Camelo tem algumas informações para você entender melhor este caso. O Supremo Tribunal Federal irá retomar nesta semana o julgamento que vai decidir se a revista íntima em presídios deve ser proibida. O relator, o ministro Edson Fachin, é contra o procedimento, considera que as revistas pessoais são legítimas, mas que é inaceitável que agentes obriguem a retirada de roupas para revistar regiões íntimas, ainda que haja suspeita fundada. Fachin defende o uso de scanners corporais e detectores de metais no controle das entradas dos presídios. Ele também entende que provas obtidas por meio de práticas vexatórias na entrada dos presídios devem ser consideradas ilícitas. O julgamento começou em 2020 e de lá para cá foi suspenso por diversas vezes. No ano passado, o caso estava sendo julgado no plenário virtual e chegou a formar maioria contra qualquer tipo de revista íntima em presídios, mas num placar muito apertado, de 6 votos a 4, faltando apenas um voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele pediu destaque, o que leva uma análise do plenário virtual para o plenário físico e que, por regra, zera o placar do julgamento. Só ficam inalterados votos de ministros aposentados. Neste caso, da ministra aposentada Rosa Weber, que votou pela proibição da revista íntima. No mês passado, o julgamento recomeçou, com 2 votos já pela proibição, do relator e de Rosa Weber, e com o voto do ministro Alexandre de Moraes, divergindo do relator. Moraes justificou seu voto apresentando altos números de apreensões durante revistas íntimas no sistema prisional. Disse que scanners corporais nem sempre são eficientes e disse que seria difícil estruturar todo o sistema prisional com os equipamentos. Nós teremos locais no Brasil que não vão funcionar scanner e raio-x. Entre as cadeias não tem condições de instalação, vai ter que ser feita reforma, vai viver quebrado, a manutenção. Nós sabemos, quando quebra o computador nosso aqui no apartamento funcional, às vezes leva 1 dia, 2 dias. Nesse período nós não teremos visita, então. Não nós, né? Não haverá visita. Para o ministro, nem toda revista íntima pode ser considerada vexatória. Ele defendeu que o procedimento seja realizado em situações específicas, cumprindo um protocolo rigoroso, com a supervisão de um médico, por exemplo. O julgamento na próxima quinta-feira será retomado com um placar de 2-1 contra a revista íntima. O que eu quero saber é se vai virar o jogo. O ministro Alexandre de Moraes levou para o plenário porque, na opinião dele, não é tão fácil assim. Declara a revista íntima inconstitucional e pronto. E scanner para os presídios todos tem? E dinheiro para essa tecnologia? Porque também não é assim fácil que você tem um maquinário, uma tecnologia para fazer essa revista lá no presídio do interior do Brasil, né, o Ricardo Rose? E aí? Nem é fácil, nem é barato. Não vai acontecer da noite para o dia nesse aspecto. O ministro Alexandre de Moraes está coberto de razão. Agora, o que me causa um choque, pessoal aqui da bancada e toda a nossa audiência, é exatamente a nossa preocupação. Está sendo votado, já foi para o plenário virtual, teoricamente lá já estava bem encaminhado, ia acontecer a proibição, aí veio para o plenário físico. Acredito que não vai ter reversão, acho que esse voto do ministro Alexandre vai ser derrotado, porém a maior preocupação é exatamente com a revista em si e não com a quantidade de coisas que acontecem via revista. Ou seja, as pessoas entram com celulares, entram com drogas, entram com armas nos presídios no Brasil inteiro. Isso é uma praxe que acontece, infelizmente. Óbvio, não estamos falando de todos. Muitos, a grande maioria ali está visitando ali um ente seu, um querido e tal. Mas isso acontece, é uma forma de se entrar em presídios com drogas, armas e outras coisas mais. E a gente não está preocupado com isso, a gente está preocupado com a questão vexatória do que está acontecendo ali. Não é uma questão fácil, porque não é barato colocar um equipamento de scanner. A gente vai em aeroportos no interior do Brasil que não tem os scanners modernos, ainda mais em presídios, como já foi dito pelo ministro Alexandre. É uma questão complexa, mas eu não estou vendo pelo voto anterior dos ministros que isso altere não, Koba. E você, Gesualdo, como é que você vê? Você acha que deve acabar a revista íntima? Pelo contrário, Ricardo, eu concordo com você. E nesse aspecto de proteção a alguns direitos de presos, sem retirá-los,
Eu me valo de uma frase que o Alexandre de Moraes tem num livro dele. Ele é um grande professor de direito constitucional, ainda que discordemos das posições dele. Ele diz assim: direitos humanos não podem ser escudos para práticas abusivas, principalmente para crimes. E a revista íntima é exatamente isso, visa coibir a prática de crimes. Em que pese alguns poderem se sentir humilhados, a perspectiva ela é elogiável, que se evita que entre armas, drogas, aparelhos que são impossíveis de convivência dentro do ambiente penitenciário. Deve sim ser regulado. Aquele que é revisitado não pode ser humilhado, mas aí dizer que é totalmente inconstitucional, eu sou contrário a essa tese. Principalmente porque, se o Supremo Tribunal Federal vier declarar a inconstitucionalidade, crimes cometidos lá atrás serão igualmente abonados. As pessoas serão... haverá extinção da punibilidade, elas serão absolvidas por crimes que efetivamente cometeram e que tão somente foram descobertos por conta de visita íntima. Revista íntima. A visita íntima é... Revista íntima, que eu falei? Visita, desculpa. A visita Onde íntima... eu falei visita, leia-se revista. A visita íntima é o direito que está na Lei de Execuções Penais que o preso tem de ter ali um momento íntimo com o seu parceiro, cônjuge, também pode ser limitado, namorado, uma vez por semana, que é um direito, inclusive, que muitos casados estão reivindicando aí, segundo a Lei de Execuções Penais. É verdade. Mas a revista íntima, você acha que é humilhante? Porque a grande questão é, quem está sendo revistado não é o preso, não é quem cometeu um crime, quem está condenado, quem está ali longe da sociedade. É a mãe dele que vai lá visitar, é a esposa que vai lá, tem que tirar a roupa, agachar, uma situação... Espelho. Assim, é uma questão mais vexatória para as mulheres, principalmente. É verdade. Né? Tem que abaixar sem roupas em cima de um espelho, ali no meio de outros desconhecidos, né? Isso. Geralmente mulheres, policiais também, mas não deixa de ser... pode ser feito, por exemplo, numa sala separada, não precisa ser feito na frente de todo mundo. Não, mas o agente penitenciário. É na frente de um agente penitenciário. Mulher com mulher, mas não deixa de ser ali, imagino que uma situação extremamente desconfortável. Sim. Você vê aí alguma ofensa à dignidade da pessoa, direitos humanos? Ou... Olha, Koba, que algum tipo de constrangimento há é inegável, mas esse caso é o caso que a gente fala de pensarmos na teoria e na prática. A teoria é maravilhosa, que seria: não precisamos colocar os familiares de presos em momento de constrangimento se a tecnologia substitui a mão e os olhos humanos. Só que na prática não funciona, porque nós não teremos essa tecnologia na prática funcionando em todos os presídios para impedir o cometimento de ilícito, que é a entrada de drogas, celulares, etc., dentro do presídio. Vale dizer, o que fazer diante do cenário que não há tecnologia suficiente para substituir e que o Supremo pode entender que não dá para fazer esse tipo de revista? Deixa a droga entrar? Não tem como, não tem, é inviável. Então, mesmo sendo constrangedor, enquanto nós não tivermos a expectativa da inclusão da tecnologia, alerta da Defesa Civil, vai chover. Enquanto nós não tivermos a expectativa da tecnologia de fato ser aplicada em todos os presídios no Brasil, e aí sim se afastar essa revista íntima e constrangedora, nós precisamos fazê-la. Mas olha, Koba, que interessante. Eu trocava uma ideia com meu pai sobre isso, e meu pai deu uma ideia. Ele virou e falou: filho, tem uma solução essa questão. Ao invés de revistar aquele que visita, por que não revista o preso depois da visita? Então, o preso passaria pela revista íntima. Ele sai da visita, passa no ambiente particular, e ele que tem que passar pela revista íntima. Ele vai ficar nu, ele vai abaixá-la no espelho, etc., e fazer a revista no preso. Ele não vai conseguir entrar com as drogas se ele recebeu, porque em algum lugar ele vai ter que esconder. E se ele passar na revista íntima, ao invés de seus familiares, você pegaria a droga junto ao preso. É uma ideia que eu coloco aí para toda a população que nos assiste aqui na Jovem Pan. Proposta do Luiz Augusto Durso, Jess. E aí? Realmente faz sentido. Não sei assim como seria essa organização dos presídios em relação a isso, mas me parece fazer bastante sentido a execução desse problema. E o ministro Alexandre de Moraes, quando ele foi falar sobre o tema, ele inclusive citou isso, que a grande questão não seria a revista per si, que os outros colegas haviam colocado, mas sim o grau de vexatório que está, o grau de abuso. E ele coloca que se existe um abuso que realmente aconteceu, esse problema não é da revista, mas que ele deve ser interessado com a polícia carcerária que de fato fez esse abuso em questão hipotético. Agora, o que é fato? Que várias apreensões são feitas de drogas, de objetos cortantes, de itens que, se não fosse a revista íntima, não seriam pegos antes de chegar lá dentro na mão dos presos.
Então, este é um cuidado que a gente também precisa endereçar. E quando a gente olha em retrospectiva para essa aplicação, vai ter muita gente que vai sair livre, leve e solto, mesmo tendo feito esse tipo de ato e quebrado com respeito ali na lei. Então, assim, existe um constrangimento? Existe. Só que existe uma necessidade maior, que é proteger a sociedade, que é proteger até os presos, tá? Dentro desse sistema prisional, que muitas vezes podem ser afetados por algum item que entra ali dentro daquela revista que não teria sido feita a partir de agora. Então, assim, precisamos ser realistas. O Brasil precisa parar de viver em ideal. Acho que às vezes as medidas, principalmente quando a gente olha para o judiciário, são cobranças muito interessantes, mas não factíveis, porque nós temos orçamento, porque a gente não vive num mundo de fantasia e porque existem restrições no nosso cotidiano para aplicar isso enquanto sociedade. Se me permite só um complemento, claro, Jess, eu acho que é um constrangimento sim para o familiar do preso, mas um constrangimento ainda maior será para a sociedade se a gente fechar os olhos para isso e permitir que entre drogas, armas e muitas outras coisas, como já acontece nos presídios brasileiros. E talvez podemos ter o meio do caminho. Pode ter a implementação das novas tecnologias nos presídios, onde é possível acontecer, isso pode acontecer agora em cidades grandes, em presídios maiores, ter um movimento maior, inclusive pode até acelerar a entrada da visita e a saída dessa visita, porque é um processo bastante lento e bastante demorado. E aonde não tem, vai se fazer a visita íntima até que se implemente essa tecnologia. Pode ser um processo como em diversas outras áreas da nossa sociedade. Quer complementar, Durso? Eu só Você que é o nosso propositor aqui, você sabe que algumas propostas aqui do Tá na Roda viram depois projeto de lei, viu? Ainda mais que a gente tem a parceria do delegado Palumbo, que é o nosso deputado federal, que participa muito aqui da programação, e ele realmente é alguém muito focado em segurança pública, etc. Então, Palumbo, nos ouça. Vamos tentar, de alguma forma, diante dessa expectativa do Supremo, poder até votar contra a revista íntima, achar a solução. Porque não adianta também o Supremo aplicar a lei sem a sensibilidade do que acontecerá na prática, né? O Ricardo tem toda a razão. Os choques dos direitos, de algum direito tem que prevalecer. E nesse caso, o direito comum é muito mais importante pensarmos na segurança do preso, no combate à entrada das drogas, no combate ao próprio ato ilícito, mesmo que seja a exceção, é importante falar, não são todos os familiares que levam, do que você simplesmente não ter a opção tecnológica que substituiria. Então, ou libera a revista íntima, ou libera o caixa para a gente aplicar essa verba de imediato, emergencial, e vamos colocar tecnologia em todos os presídios para os exames por scanners corporais. Não, até talvez tirar alguns penduricalhos, alguns benefícios do judiciário, quem sabe, e passar esses benefícios para o sistema prisional para que não mais... A Jess não aguenta, não mais, ela vai dar uma cutucada. É que não mais a dignidade humana seja atacada. Então aí, ó, fica o convite aos juízes, procuradores, promotores. Tirar 10% do pagamento do 13º e levar Olha para que causa bonita. A aplicação na tecnologia. Eu gosto. O Durso, dentro da sua proposta, eu diria o seguinte: deveria haver as duas revistas. A antes e depois. Aí sim nós sanaríamos o problema de entrar drogas, principalmente arma no ambiente carcerário. Você sabe o que me chama muita atenção? Que a gente viu ali a fala do ministro Alexandre de Moraes criticando a proposta, né, de acabar com a revista íntima para que se instale ali scanners corporais e tal. Ele fala o seguinte: não adianta a gente decidir isso porque não vai ter scanner em todos os presídios. Mas quando o STF quer discutir que tem que ter câmera na farda de todos os policiais do mundo, aí ninguém faz essa análise, ninguém pede um destaque, ninguém pede a palavra para falar assim: seguinte, meus amigos, nós estamos no ar-condicionado aqui decidindo no papel, mas eu estou esquecendo aqui que a gente está falando de milhares e que não é de graça. Por que pro scanner eles fazem conta e pra câmera na farda do policial não faz conta? Quero saber aqui. Tá muito calmo esse programa, Nossa, Ricardo além Vamos lá. Da questão das câmeras policiais, tem a questão do pote dos 40 gramas de maconha, que você não pode comprar. Então isso brota no bolso do cara de qualquer... Do universo do além. Ou planta em casa. Exatamente. Então E aí? É uma loucura. Quero saber. E aí, Jess? Tem uma seletividade? Tem uma seletividade em relação aos assuntos e às formas de endereçar esses problemas. E vale lembrar que quando foi ali inquirido no método que a Polícia de São Paulo, a Polícia Militar aqui em São Paulo, deveria utilizar as câmeras, o governador Tarcísio chamou o ministro Luiz Roberto Barroso para conhecer o sistema e descobrir o quão caro é o armazenamento que ele, naquele momento, estava ali impondo ao governador do estado de São Paulo. Então, existe um não realismo por parte, às vezes, do sistema político. Eu vejo isso muito no legislativo, talvez o executivo seja
poder com menos ligação em relação a ignorar os matemáticos, mas a grande questão existe uma imposição, às vezes, de medidas que não são aplicáveis. Então, o destaque do ministro Alexandre de Moraes é tentando trazer visibilidade e aproximar aquilo de uma certa cobrança da população, com certeza. Mas o cálculo que ele faz, a realidade que ele detém nesse tema, eu acho que a gente precisava deter em mais temas também. Complementando de novo a Jéssica, eu concordo com o que ela diz, eu acho que parece que o Supremo Tribunal Federal, em alguns momentos, vive num universo paralelo ao Brasil real, o Brasil que nós vivemos, o dia a dia comum. E realmente toma decisões que a gente não vê essa conexão direta no dia a dia, não vê aplicabilidade, não vê a realidade, não trabalha alinhado, não trabalha no equilíbrio com outros poderes, em especial o executivo, falando da questão das câmeras de segurança aqui, que tem um custo estratosférico, que tem o outro lado da moeda, toda a complexidade que isso traz, e foi o caso do governador Tarcísio ter que mostrar os custos e a aplicabilidade disso que o Supremo queria e quer ainda, na verdade. Né? Koba, isso não é exclusividade do Supremo Tribunal Federal. Isso acontece também no Congresso Nacional, que o legislador, na empolgação, legisla, traz uma previsão legal e na hora da prática fala, e a função social, não tem aplicabilidade, não tem como colocar em vigor aquela previsão. Então, o legislador faz isso, o Supremo também, quando julga, e o Koba tem excelente razão em fazer essa comparação, porque obrigou o Estado a se virar do ponto de vista econômico a trazer as câmeras. E na hora que é a situação carcerária, que seria parte do governo federal, etc., aí não tem dinheiro. Então, tá faltando julgar menos do ponto de vista jurídico legalista e mais do ponto de vista prático. Vamos primeiro aos dados, aos números, para ver se é possível e as formas mais adequadas de se aplicar. Mas eu vejo também que a despeito dessa desproporcionalidade dos votos, tratando da revista íntima e depois tratando da Câmara das Fardas, a gente tem que levar em consideração um fato no voto do Alexandre de Moraes. Ele já foi secretário da Justiça aqui em São Paulo e foi secretário de Segurança Pública. Ele sabe exatamente quanto custa isso. E é promotor, né? E foi anteriormente promotor. Ele foi promotor. E ele foi secretário do estado mais rico da nação e que não tem scanners na maioria das suas penitenciárias. O que dirá então daqueles estados que são menos favorecidos? Portanto, talvez essa mensagem subliminar dele no seu relatório. Nem no aeroporto. Não, nem no aeroporto. Diante de um constrangimento que nem existe, porque o scanner corporal, para quem já viu a experiência norte-americana e tal, ele não mostra mas isso não é o constrangimento, o scanner. O constrangimento é agachar. Isso, mas pelado. Nós não temos o scanner no aeroporto. Muitos sustentam a tese porque seria um constrangimento para o passageiro. Por isso que nós não temos também. Não, e um outro detalhe que aqui a gente precisa até endereçar é que a ação, como por exemplo no caso das câmeras na Polícia de São Paulo, ela é um desincentivo direto a outros governadores implementarem câmeras nos policiais. Por quê? Porque agora o custo aumentou muito. E se esta é a régua que o Supremo coloca para o governo de São Paulo, esta terá de ser a régua para todos os demais estados. Então, o custo de se fazer isso subiu muito. Então, por exemplo, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, já é contra as câmeras. Agora ele tem um argumento a mais. Ficou muito mais caro. É melhor a gente investir em outros equipamentos necessários dentro da segurança pública.